Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuando essa série de mensagens, e hoje já é o 6º dia de mensagens, onde as quais estamos falando sobre e acabou. Foi-se a glória de Israel. Amém. O texto base está contido ou localizado no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 21 e 22, que nos diz o seguinte: Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levado presa por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levado presa, pois é tomada a arca de Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos de ser o mensageiro da Tua palavra no dia de hoje. Perdoa meus pecados, minhas transgressões, e me torna digno, Pai, de falar não o que as pessoas querem ou que alguns gostam, mas sim aquilo que Tu já tem determinado. Em nome de Jesus, amém. E acabou. Foi-se a glória de Deus, ou a glória de Israel. Sabe, amados, se nós não cuidarmos, nós vamos estar na casa do Senhor fisicamente, porém espiritualmente não estaremos. E as consequências são muito grandes. Imagina de que a gente vai para a igreja, a gente adora, a gente exalta, e independente do credo religioso, o bom é quando nós nos sentimos bem, nós adoramos a Deus. Mas existem determinadas coisas que nos fazem, pouco a pouco, estar na igreja, mas não estar na presença de Deus. Como assim, pastor? Me explique melhor. Bom, atitudes que muitas vezes farão com que Deus se afaste de nós. E muitas vezes isso daí tem a ver com o pecado. Sim, o pecado. Porque Isaías capítulo 59 vai dizer que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então, para o adversário, para o diabo, é melhor você sem ouvir a voz de Deus, você frio espiritualmente, você sem conseguir adorar, e ele vai pouco a pouco minando, ele vai, acima de tudo, com sua estratégia sutil, fazendo com que você não tenha mais prazer em estar na casa do Senhor. Ainda que muitas vezes você goste de estar, mas não tendo prazer. Na verdade, existe já hoje em dia o movimento dos desigrejados, onde as quais a teoria dele é de que não precisa hoje em dia ir para a igreja. Eu adoro a Deus em casa, eu sinto a presença de Deus em casa, mas isso é totalmente equivocado, essa teoria, porque todas as vezes quando a Bíblia nos fala, a Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, que acima de tudo estavam todos reunidos, e a glória desceu por sobre a casa. A igreja primitiva iniciou-se dentro de um lar, mas depois foi abrangendo, foi crescendo, e não tem esse negócio de desigrejado, tá? Eu não quero aqui falar sobre teorias, nem não, porque o que o Espírito tem me impulsionado a falar é sobre um povo e um punhado de crentes que têm sido crentes e acabou. Crentes que já não têm mais compromisso com a casa do Senhor. Crentes que parece que vai para a igreja só para se encontrar, para arrumar
para arrumar bênçãos, mas nunca para ter compromisso com o dono da igreja. E também há muitos líderes sim, que já não têm mais a visão espiritual de cuidar, de apacentar, de, acima de tudo, tirar os carrapichos das ovelhas e vice-versa. Também tem ovelhas que, na verdade, já não querem mais obedecer. Querem ser do jeito que querem e o pastor tem que aceitar ele ou ela do jeito que ela é. Mas não é assim que funciona. É uma via de mão dupla. O pastor obedece à voz de Deus e cuida da ovelha, e a ovelha, ela obedece à voz de Deus e deixa-se ser cuidado pelo pastor. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu já fui tão ferido. Sim, mas você tem que ter alguém para te apresentar para o Senhor. Sabia disso? Não existe ovelha sem quartel, ou sem pastor, ou pastor sem ovelha. Não existe, tá? E perceba que a palavra tem tomado proporções diferentes no dia de hoje. Mas bem, a gente falou sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e desse pressuposto, a gente ficará agora aqui no capítulo 3 de 1 Samuel, falando agora, quando Deus vai substituir Ofni e Finéias por Samuel. Perceba que eram dois, mas não valia por um. Mas já Samuel era um jovem que até então não era para nascer, porque a sua mãe, o Senhor havia cerrado a madre, a saber, Ana, mas que de uma promessa, de um voto, Deus fizera nascer e Deus uniu o útil ao agradável. Como Deus precisava de um sacerdote com compromisso, Deus faz com que Ana tenha Samuel. E é assim que muitas vezes, se alguém não tem compromisso, prontamente Deus levanta outro com compromisso. Nunca se ache que você é insubstituível, porque não é. Deus sempre, quando alguém não quiser, Deus vai levantar outros e outros, e ainda assim Ele vai querer, e Ele vai tratar com você e também vai lhe consertar, não da maneira que você quer, mas da maneira dele. Então, no capítulo 3, nós vamos perceber, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias não havia visão manifesta, ou seja, estava em escassez, visão espiritual. E sucedeu que, naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, ou seja, Eli já estava cego, devido à idade. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Ou seja, havia uma lâmpada, e aquela lâmpada simbolizava ou representava a presença de Deus. E devido à rebeldia, devido a tudo de errado que havia acontecido, ao pecado dos filhos de Eli, a lâmpada já estava para se apagar. Mas Deus, então, procura um diálogo com Samuel. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada se apagasse do templo em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, eu, torna a deitar, e ele se foi. Ou seja, Deus chamou, mas como Samuel era jovem e ainda não entendia, ele foi consultar ao sacerdote, que até então no momento era o seu tutor,
aquele que assim então estava lhe ensinando, porque Samuel foi oferecido ao Senhor, conforme a oração citada no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Mas o que eu acho mais interessante aqui, sabe o que é? É que Deus está em busca dos pequenos para que possa usar em obras grandes e para que o nome dele seja exaltado. A gente vê uma geração de Ofni e Finéias totalmente descompromissados com a casa do Senhor, com a obra de Deus, com a glória de Deus. E nós vemos uma geração de Samuel. Que geração é essa? Que mesmo sendo jovem, ouve a voz de Deus e entende o que Deus está falando. Então, por 3 vezes o Senhor chama Samuel, mas na segunda vez, quando ele vai chamar, é interessante que ele orienta ele na segunda vez e diz: olha, quando ele tornar a chamar, você diga: fala que o teu servo ouve. É isso que acontece. Quando Deus fala conosco, Ele só quer que nós ouçamos a voz dele. A você que está aí do outro lado, tenha mais sensibilidade em ouvir a voz de Deus, porque o sintoma dos crentes e acabou são tão somente não ouvir mais a voz de Deus, não conhecer mais a Deus e viver de toda maneira em rebeldia. Amém? Mas espero que você possa ter entendido e compreendido, porque a gente vai continuar essa palavra que está muito boa. E eu creio que amanhã estaremos terminando essa série de mensagens, tá? Sobre os crentes e acabou. E também estaremos dando uma pincelada nos crentes ou na geração de Samuel, tá bom? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e muito obrigado pelo carinho. Se você porventura quer ajudar ou abençoar esta obra, independente da tua ajuda ou do valor, seja uma bênção em nosso ministério, tá bom? Nosso Pix 81986865026. Falando agora novamente compassadamente. 81986865026, tá bom? Eu sou o pastor Adriano, daqui de Recife, Pernambuco. Este é o Bíblia na Mão e eu sou o pastor da Igreja Missionária Canaã Celestial. Amém? E também eu tenho um projeto, esse projeto há anos, projeto Bíblia na Mão e Palavra no Fogão, onde a gente, através da vontade de Deus, nós temos espalhado a palavra do Senhor a cidade, países e tantos outros lugares onde muitas vezes não tem sido alcançado. E nós, e quando eu digo nós, eu não digo só eu, porque tem também o pastor Alex do Cafezinho e tantos outros amigos que têm se empenhado e se esforçado para pregoar a palavra do Senhor. Amém? Um abraço, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. E a chave Pix é a opção celular, tá? Um cheiro no teu coração, parabéns, se hoje é o teu aniversário, e muito obrigado pela oportunidade. Fica na paz e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Oh, glória!